Fala aí, nação rubro-negra, chegando aqui com mais um vídeo cheio de polêmica, como sempre. E hoje vamos falar sobre os 3 nomes cotados para substituir Gabigol. E também sobre a declaração polêmica do candidato à presidência que descartou uma homenagem ao Zico. Gente. E claro, a grande reviravolta sobre o futuro de Gabigol no Mengão. Será que ele fica ou vai embora? Fica aí a pergunta. Por isso, fica até o final, porque além de trazer todos esses detalhes, tem um debate que está rolando para vocês e queremos saber a opinião de vocês sobre esse debate. Então, já deixa seu like, já se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder a nada que rola por aqui. Agora sim, bora pro vídeo. Este vídeo com informações do Flamengo, é claro, que se reapresentou nesse sábado e iniciou a preparação para o próximo confronto, que será com o Cuiabá, quarta-feira, jogo lá na casa do adversário, ou seja, mais um confronto do Flamengo fora de casa. O Flamengo vai ter aí alguns dias para poder se preparar para esse duelo importante, embora o técnico Felipe Luiz não tenha alguns jogadores à sua disposição por ser uma data FIFA. E nós vamos falar da reapresentação, se De La Cruz treinou com os jogadores ou não. Vamos falar também sobre um assunto que envolve o fair play financeiro, pois porque aconteceu algo com o grupo do John Textor que pode afetar o rival Botafogo. A gente vai falar sobre isso e vamos falar também de jogadores, atacantes, que, segundo alguns veículos, estão já na mira do Flamengo já para a próxima temporada. Lembrando que o Pedro ainda está em processo de recuperação de uma grave lesão no joelho e o Gabigol está de saída do Flamengo, portanto o Flamengo vai ter que buscar um centroavante no mercado. A gente vai falar sobre isso tudo e muita informação envolvendo o grupo do John Textor. Inclusive é um assunto que está dando o que falar, fair play financeiro. Rodolfo Landim, presidente do Flamengo, deu uma entrevista recente ao podcast Flow, pediu fair play. Eu sou totalmente a favor nessa, eu estou com o presidente Rodolfo Landim. E o Lyon, clube de John Textor, está proibido de contratar jogadores na próxima janela. Além disso, o clube será rebaixado no Campeonato Francês caso não consiga melhorar a sua situação financeira. A Eagle Football Group, que é o grupo dele, a holding que pertence a John Textor, registrou um déficit de 25,7 milhões de euros. Isso dá mais de 155 milhões de reais na cotação de hoje, ao fim da temporada 2023-2024. Ainda segundo a imprensa francesa, a perda de receitas elevou a dívida da Eagle, o grupo, a 500 milhões de euros, em torno de 3 bilhões de reais. Assim, a Direção Nacional de Controle e Gestão, que é a DNCG, da Liga de Futebol Profissional da França, esperava que os dirigentes do Lyon apresentassem garantias financeiras de pelo menos 100 milhões de euros para a atual temporada, o que não aconteceu até o momento. Para amenizar a dívida, o Botafogo pode ser obrigado a vender alguns jogadores. Segundo a emissora RMC Sports, Textor disse que são esperadas vendas no Brasil, mas sem entrar em detalhes. Ou seja, o Botafogo, que formou um timaço aí, pode ser prejudicado por conta disso. Esse é o grande, entre aspas, problema de um clube se tornar SAF. Não tem jeito, é o dono que manda. Não adianta o torcedor espernear, não adianta o torcedor reclamar. O dono, ele vai fazer aquilo que ele bem entender. E se o John Textor entender que terá que tirar jogadores do Botafogo, vender um monte de jogador do Botafogo, ele vai fazer. E não adianta o torcedor fazer protestinho, não, esquece. Ele é o dono da SAF, tá? Então, enfim, por falar em ser dono, SAF, a gente vai pegar agora uma parte da entrevista do Rodrigo Dunche, atual VP geral jurídico do Flamengo, candidato da situação na eleição presidencial em dezembro. Ele deu uma entrevista ao Charla Podcast e declarou que o novo estádio muito provavelmente não terá o nome de Zico e de nenhuma outra pessoa. Abre aspas, nem pensar. O certo é não colocar o nome de nenhuma pessoa, seja viva ou falecida. A gente pode continuar homenageando o Zico em milhões de outras formas, mas essa daí eu tenho certeza que ele vai entender porque é pelo bem do Flamengo. Fecha aspas. Diz aí, torcedor, você é a favor ou contra não ter o estádio chamado de Zico? Enfim, quero a opinião de vocês, torcedores rubro-negros. Vamos falar agora de mercado da bola, porque segundo o jornal Record de Portugal, o Flamengo monitora a contratação de Arthur Cabral, atacante do Benfica.
Sem espaço em Portugal, o brasileiro deve ser negociado pelo clube europeu na próxima janela de transferência. Nesse cenário, o rubro-negro aparece como um dos principais interessados em contar com o jogador. Outra informação aqui de mercado da bola, dessa vez do paparazzo rubro-negro. Flamengo faz sondagem por Vitor Roque, mas Barcelona prioriza a venda para o futebol europeu. Emprestado ao Real Betis, o atacante tem contrato até 2031 com o Barcelona. Por isso, o clube catalão não vê com bons olhos um novo empréstimo e prefere negociá-lo em definitivo, com o objetivo de recuperar parte do valor investido. Na ocasião, o Barça desembolsou cerca de 74 milhões de euros, dá mais de 400 milhões de reais para contratar o jovem junto ao Atlético Paranaense. E outra informação aqui de mercado da bola, dessa vez do Júlio Miguel Neto, tá? Flamengo já mapeia jogadores para substituir Gabigol e tem um novo nome na lista. Cucho Hernández, do Columbus Crew. O colombiano é um dos destaques da equipe na temporada, com 19 gols e 10 assistências em 27 jogos pela MLS. Cucho tem contrato com a equipe norte-americana até o final de 2025 e a próxima janela de transferência pode ser a última oportunidade para o clube dos Estados Unidos receber algo pelo atacante. Informação, repito, do Júlio Miguel Neto. Eu não tenho nenhuma informação sobre isso, de verdade, assim, se eu soubesse de algo eu falaria para vocês, só estou trazendo para vocês nomes especulados na imprensa e vou te falar, vai ter um monte de nome especulado, porque o mercado sabe, o mundo sabe que o Flamengo está em busca de centroavante. E vincular o nome desse tal jogador ao Flamengo, de certa forma, valoriza e muito o atleta. E na boa, gente, eu não estou dizendo que nenhuma informação aqui não procede, pelo amor de Deus. Repito, eu não tenho nenhuma informação sobre isso, são informações desses jornalistas e desse jornal que eu acabei de citar. O que eu sei, que inclusive o GE publicou aí recentemente, Fabrício Bruno e Gerson agradam e muito ao técnico de São Paulo. Eu não tenho a informação que o treinador já pediu a contratação desses dois atletas, mas o Fabrício Bruno eu acho muito mais tangível, plausível para o Rennes da França, que é o novo clube de São Paulo, conseguir a contratação. Primeiro, o Rennes já se interessou por Fabrício Bruno na última janela de transferência. O Flamengo que não quis vender pelos valores oferecidos. Outro assunto, Fabrício Bruno, repito, agrada e muito a São Paulo, é apaixonado pelo futebol do Fabrício Bruno. Então não seria exagero dizer que o treinador de fato vai insistir na contratação desse defensor rubro-negro, que hoje é reserva no Flamengo. O que isso quer dizer? Que hoje é mais fácil tirar esse jogador do Flamengo. Vai tirar? A gente não sabe. Daqui a poucos dias tem uma eleição presidencial no Flamengo. Eu não acho correto a atual gestão fazer nenhum tipo de contratação, venda, renovação. Não. Isso quem tem que fazer é a próxima gestão, independentemente seja a situação ou a oposição. Eu não acho justo. Inclusive, isso também engloba a renovação de contrato do Gabigol. Supondo que Gabigol volte atrás, porque a decisão dele está tomada, tá, gente? Isso é informação. A decisão dele está tomada. Ele não vai renovar com o Flamengo. Mesmo que o Flamengo ofereça 3, 4 anos agora, ele não vai. Não vai. Ele tem um acordo encaminhado com o Cruzeiro e ele quer cumprir a palavra dele. Mesmo que o Gabigol quisesse renovar por mais um ano. Eu não acho justo a atual gestão fazer isso. Eu acho que quem tem que decidir isso é o futuro presidente do Flamengo, óbvio, com seus aliados, com seus dirigentes ali, eles vão debater. Até porque a eleição, repito, é no dia 9 de dezembro, menos de um mês para acontecer. Até lá, na boa, gente, não vai mudar em nada se esperar ou não, seja para venda, renovação ou até contratação. Para finalizar nosso vídeo, galera, hoje o Flamengo se reapresentou, tá bom? De La Cruz foi a campo fazer trabalho de transição, ou seja, é mais um passo dado para poder retornar ao time do Flamengo. Lembrando que esse jogador sofreu uma grave lesão muscular. Luiz Araújo, que foi relacionado para a final da Copa do Brasil, ficou ausente no último jogo. A tendência é que fique à disposição agora contra o Cuiabá. O Pulgar, muita gente me perguntando se ele está lesionado, se é grave, porque ele foi cortado. Não, ele não foi cortado porque é uma lesão grave. Na verdade, foi muito desgaste físico, muito desgaste muscular, e ele teria pouca chance de poder atuar com a seleção chilena, e com isso evitou uma viagem para poder se apresentar. Ele ficou no Rio de Janeiro. A tendência é que fique à disposição também na quarta-feira
para pegar o Cuiabá. Beleza, galera? Pessoal, tudo de bom para vocês? Sejam todos mais um vídeo aqui no canal Fala João Guilherme. É sobre Gabigol. Para variar, né? Vamos falar de novo sobre Gabriel Barbosa. Mas eu estou ficando com a certeza de que todo mundo está sendo feito de bobo por Gabigol e o seu empresário. Porque não é possível, minha gente. Há menos de uma semana, para ser mais exata, 6 dias, na hora da comemoração do título do Flamengo, que tinha acabado de ser campeão da Copa do Brasil, dentro do estádio do Atlético Mineiro, Gabriel procura o repórter da TV Globo e fala abertamente: eu não vou ficar no Flamengo. Essa foi a minha última final no Flamengo. Ah, para onde você vai, Gabriel? Ah, isso depois vocês vão saber. Aí, naquele mesmo dia, surge a informação de que Gabigol já estava certo com o Cruzeiro. O Cruzeiro desmentiu, confirmou que tem interesse, mas que não tem nada assinado com ele, mas que tem interesse, sim, em Gabriel Barbosa, inclusive oferecendo a ele um contrato de 4 anos, mas não tem nada assinado. Aí, durante a semana, Gabriel é afastado pela diretoria do Flamengo no jogo contra o Atlético Mineiro pelo Brasileiro. Aí, no mesmo dia, ele rebate, dizendo que está à disposição, que se a diretoria quiser, ele cumpre o contrato, aquela coisa toda, e causa um enorme reboliço. Aí fala que vai para a arquibancada, decidiu não ir, porque ele percebeu uma coisa claramente. Ele não é mais uma unanimidade na torcida do Flamengo. Essa é uma realidade. E o Maracanã, na última quarta-feira, no jogo Flamengo e Atlético Mineiro, comprovou isso. Gabriel Barbosa chegou, foi ao gramado vestindo a camisa 10 de Zico. Ali se postou e em nenhum momento houve uma ovação. Gritos de fica, Gabigol e outras coisas mais. Tiveram homenagens lá com bandeiras da torcida Nação 12, que inclusive uma delas eu fui citado com a minha narração lá da virada no jogo contra o River Plate, fiquei muito emocionado e agradeço. Mas foi isso, foi bandeira lá da torcida, com a narração do gol e com a foto dele com o Zico. Só. O Maracanã foi frio com o Gabriel, que sentiu isso. Ele percebeu. Eu estou chegando à conclusão, acompanhando o noticiário da semana, que Gabriel Barbosa quis usar a mídia e a torcida do Flamengo para fazer uma pressão para que ele conseguisse o seu grande objetivo, que na verdade é renovar com o Flamengo. Porque, obviamente, que o que ele fala tem uma repercussão muito grande. Presidente Rodolfo Landim, indo ao Flow Esporte Clube, declarou o seguinte: olha, a proposta está feita, como aliás ele falou pela primeira vez no podcast Fala João no final de junho, 1 ano de contrato com 50% de aumento. Mas o Gabriel não aceitou. Será que ele não acredita no potencial dele? Mas com toda a onda que surgiu, com a eleição se aproximando aí do Flamengo, o presidente Rodolfo Landim decidiu colocar mais alguns pontos na proposta. Que são os seguintes: 1 ano de contrato, 50% de aumento, beleza, mas agora tem metas envolvidas. Se Gabriel atingir um número de jogos, um número de participações, de gols, o contrato será renovado automaticamente por mais 2 anos. É um meio termo para agradar as duas partes. O Flamengo se protege de fazer um contrato longo com um jogador que nos últimos 2 anos fez muito pouco, apareceu apenas na final da Copa do Brasil depois de 2 anos ausente, e para o Gabriel fica mais à vontade, porque ele renova por 1 ano, mas, dependendo dele, pode continuar no Flamengo. Agora surge a informação de que o futebol mexicano tem interesse em Gabriel Barbosa. E outra informação, que reuniões têm acontecido entre o empresário dele, Marcos Braz, e a situação está
ficando mais calma e que ele pode ser relacionado para os jogos finais do Flamengo no Campeonato Brasileiro, inclusive na próxima quarta-feira contra o Cuiabá. Uma coisa é certa, minha gente, isso aí não está ficando legal. A imagem de Gabigol, um dos maiores ídolos e mais importantes jogadores da história do Flamengo, está sendo um pouco queimada com a torcida do Flamengo, né? Que hoje muita gente já acha que não é uma boa notícia a permanência dele. Outros estão felizes. Há uma divisão muito clara. Então, eu chego à conclusão, depois de tudo que estamos vivendo essa semana, de que isso tudo é uma grande jogada para se chegar a um objetivo: renovar um contrato com quem já tem compromisso, mas de uma maneira melhor. Parece que Gabigol está conseguindo isso. O presidente Rodolfo Landim está disposto a ceder e colocar metas para uma renovação automática. Eu gostaria de saber a sua opinião aqui no comentário desse vídeo sobre toda essa história de Gabigol. Renova, não renova? Eu estou me baseando no que ele disse após o jogo com o Atlético dentro do gramado da Arena MRV. Eu não vou ficar no Flamengo. Frase de Gabigol. Felipe Luiz não tem nada a ver com essa história. É muito amigo de Gabriel, ficou chateado com ele, o grupo também ficou, mas Felipe reconhece a sua importância e gostaria de continuar trabalhando com ele em 2025. Do jeito que a coisa anda, minha gente, não sei não, hein? Acho que Gabigol vai conseguir o que ele sempre quis, ficar no Flamengo. O tempo vai dizer. Vamos aguardar os próximos capítulos. Declarações, notas, polêmicas. Com certeza, até o dia 31 de dezembro, muita coisa vai acontecer. Obrigado por participar. Uma excelente notícia. De acordo com uma reportagem publicada pela CNN, a programação é que no primeiro semestre de 2026 comece a construção da nova Arena do Flamengo. Só que há alguns pontos a serem levantados por aqui. E a gente vai falar muito sobre isso na disputa eleitoral do Flamengo. Mas fato é que é uma excepcional notícia para a torcida e para o estádio do Flamengo. Então aí, pessoal, deixe seu like neste vídeo. É muito estádio do Flamengo e a reportagem que foi publicada pela CNN, né, de que o estádio começa a ser construído lá por maio de 2026. Pelo menos essa é a ideia. Bom, primeiro a gente tem que falar sobre quem estará no poder. E todos os três candidatos são favoráveis à construção do estádio do Flamengo. Inclusive houve um ruído aí, o BAP é contra. Não, nada disso, o BAP não é contra, tá? Inclusive já o entrevistei aqui no canal e ele é favorável à construção do estádio. Então a gente tem três chapas que são favoráveis à construção do estádio do Flamengo. Rodrigo Dunche, BAP e Marcelo Gomes de Matos. Então, o estádio do Flamengo não está sob ameaça. O que está sob ameaça é a finança, né, a governança, a boa governança financeira do Flamengo com a construção desse estádio. A gente vai falar mais sobre isso, mas antes eu tenho um recado super importante para você. Dita pelo Rodolfo Landim aí de vendas de cadeiras cativas, né? Acho isso muito vago, cara. Vender um ativo que não existe ainda. Já tem um parceiro para isso? Para a construção desse estádio, uma empresa de naming rights. Eu acredito que qualquer empresa grande gostaria de se associar ao Flamengo para a construção de um estádio, né? E a gente pode falar aqui sobre financeiras, né? Sobre empresas seguradoras, como o Allianz, por exemplo. Quem sabe? Né? O Landim esteve, inclusive, na Alemanha para ver o modelo de SAF do Bayern de Munique. E aí, para avaliar a construção do estádio, aquela coisa toda, né? Fato é, como eu disse, né, que essa história das cadeiras é um negócio muito vago, cara. Vamos vender cadeiras, tá? Vender cadeiras, mas é um negócio que nem existe ainda. Que cadeiras serão essas? Existe um projeto já definido? O Fabrício Kika vem batendo muito nessa tecla, né? Ele é o maior especialista em língua portuguesa no que diz respeito à construção de estádios. Aliás, inscrevam-se no canal Mundo na Bola.
e ele pode ali falar com mais propriedade do que eu sobre toda essa história. Fato é assim que a inauguração está prevista para 2029. Eu quero estar vivo para ver. E o Gabigol, inclusive, já falou que queria marcar o primeiro gol do estádio, aquela coisa toda, né? Imaginando, aquela coisa do imaginário do Gabigol de fazer um contrato de 5 anos com o Flamengo para jogar, é uma coisa completamente sem nexo, né? Mas assim, com o estádio começando a construção em maio de 2026, é óbvio que ele fica pronto, em 2029. É claro isso. Para trazer para vocês, né, o atual vice-geral jurídico do Flamengo falou sobre o clube do Flamengo na Europa, né, em Portugal, o Leixões, falou sobre Felipe Luiz, falou sobre Zico, o nome do estádio, né, o nome do estádio do Flamengo. Também temos aí informações importantes, né, sobre a formação do Flamengo, né, não temos a provável escalação, mas prováveis retornos aí do Flamengo para o jogo diante do Cuiabá. Então a gente trazendo tudo aqui para vocês, um vídeo rápido com muita informação. Lembrando, Felipe Luiz foi informado, né? O Flamengo teve 2 dias de folga e agora tem jogadores aí que devem estar à disposição do Flamengo para o jogo diante do Cuiabá, né? A gente teve aí o Luiz Araújo, que sofreu uma fratura na cartilagem do joelho direito e se tornou necessária a intervenção, né, um procedimento. Aí ele se recuperou, chegou a viajar para o jogo contra o Atlético Mineiro, a final da Copa do Brasil. Tinha expectativa de que até entrasse no decorrer do jogo. Aí a gente sabe que a gente tem aí o retorno dele a qualquer momento. Ele está sendo preparado já para esse jogo aí contra o Cuiabá. A mesma coisa o De La Cruz, tá? O Nicolás De La Cruz. Tá? Então a gente sabe que o Flamengo deve aí preparar esses 2 jogadores, né? O Luiz Araújo e o De La Cruz, para o jogo contra o Cuiabá, e devem ser opção no banco de reserva. Não devem iniciar jogando, tá, gente? É uma possibilidade que eles comecem aí no banco de reservas. O Flamengo precisa da vitória, tem 0, alguma coisa de chance, né? Muito difícil, tem que torcer por muitos resultados dos outros clubes. Eu acho que o brasileiro é mais para cumprir tabela e buscar uma colocação melhor, mas acreditar sempre, né? Tem o Internacional, de repente terminar na frente do Inter. O Internacional está em 5º, com a mesma pontuação aí do Flamengo, né? O Flamengo já tem a vaga assegurada na Libertadores da América de 2025, mas a gente sabe que tem sempre que almejar uma posição melhor, até porque a premiação é maior no Brasileirão, tá? Então, o Flamengo está preparando esse retorno aí do Nicolás De La Cruz, que teve problema aí muscular, né? E agora o Luiz Araújo também já sendo preparado para esse retorno. Era a reta final mesmo de Brasileiro que ele retornaria, e a gente sabe que a qualquer momento ele está jogando, fazendo mais minutagem. Acho que ele deve de repente entrar no decorrer do jogo, ou desse ou do próximo jogo, mas está sendo aí preparado, tá, gente? Então vamos torcer aí pelo retorno dos nossos jogadores que fizeram muita falta recentemente aí no Flamengo, mas ainda assim fomos campeões, graças a Deus. Olha, em entrevista ao Charla Podcast, Rodrigo Dunche, VP geral e candidato à presidência do Flamengo, comentou, né, ele é VP jurídico também, comentou sobre como anda a situação do Leixões, clube português que o Flamengo desejava comprar uma parte das ações visando formar uma SAF lá, né? Lá eles chamam de SAD, e o Flamengo seria majoritário. Infelizmente, houve uma travada nesse projeto porque o próprio Leixões ficou desestimulado. Os candidatos começaram a politizar essa questão. Era uma ideia boa para o Flamengo, investir em um clube onde o Flamengo poderia assumir a operação sem custo e ficar 3 anos para avaliar se seria vantajoso ou não. Haveria um custo mensal, mas não um custo de aquisição. Era muito bom, mas alguns candidatos começaram a criticar o projeto, afirmando que não seria cumprido. Com isso, o Leixões ficou assustado e preferiu esperar pela eleição, disse Dunche, que completou falando o seguinte: após a eleição, eu tenho vontade sim de retomar esse projeto, porque acredito que será muito proveitoso para o Flamengo, não apenas pela internacionalização da marca, mas também por permitir que o Flamengo esteja presente
em outro mercado, tá? E ele também falou lá no Charla, né, sobre o Filipe Luís, como é que foi, tudo mais, essa escolha, o desempenho do Filipe nesse começo. Excelente. O Filipe é um ex-jogador que jogou 13 anos, se eu não me engano, na Europa. Treinou com os melhores treinadores. Então, ele tem uma bagagem enorme. Já veio se preparando ainda como jogador para ser treinador. Ele é um cara diferenciado. Acho que tem muita ligação com o Flamengo. Respeito da torcida com ele. Eu falei isso anteontem, né, na Band, foi na terça. Bem, eu sei que eu falei isso, acho que foi na quarta. Eu falei isso na Band, ou quinta. Foi na quinta, gente, tô maluco. Foi na quinta, anteontem. Eu falei que ele chegou com muita moral, ele chegou com mais moral do que o Jorge Jesus, né? Então, era algo que todos nós almejávamos, eu sentia o desejo da torcida dele ser o treinador do Flamengo, e acho que foi ótimo que ele ter ensaiado esses primeiros passos na categoria de base, né? Acho que o Filipe é muito bom, um QI altíssimo, e enxergo que ele está muito bem no futebol do Flamengo, né? E a gente já teve alguns dirigentes, inclusive, falando, né, que o Filipe Luís, que tem a intenção de deixar o Filipe Luís anos no Flamengo, independente de pressão, de vitória, de derrota, tentar dar uma maior vida, um maior tempo de clube para um técnico, né? Uma longevidade maior aí para o Filipe Luís, deixar ele trabalhar mais tempo, até para poder escolher melhor o time, poder preparar um time para o ano seguinte, fazer tudo com calma. Errou, depois tenta acertar de novo, né? Dar essa possibilidade do cara trabalhar numa sequência de vários anos aí no clube, ter uma identificação ainda maior com o Flamengo, tá? Então, ainda no Charla Podcast, o vice-jurídico geral do Flamengo, candidato à eleição do clube, falou sobre as obras na Gávea. A gente reformou a arquibancada porque o reboco estava caindo e poderia causar um acidente. Hoje inauguramos o ginásio que fica embaixo da arquibancada. Entregamos o ginásio e nos próximos dias vamos entregar a arquibancada. Ela terá pouco mais de 3 mil lugares, não irá até o topo, ficando apenas até a metade. Vai ter jogo ali e estamos pensando em colocar refletores para realizar jogos noturnos. As meninas e a base irão utilizá-lo. Pô, jogo na Gávea, hein? Confirmando aí, jogo na Gávea com refletor, vai colocar refletor e vai ter jogo na Gávea, pelo menos no futebol feminino, né, da base. Pô, legal, acho bacana, né? Seria bem legal fazer um treino na Gávea uma vez por ano, o clube está profissionalizado, então os treinos são no Ninho, o Jorge Jesus fez um treino lá uma vez, então seria interessante dar essa possibilidade de novo, concordo, acho que seria muito legal, e o Dunst falou sobre isso, né? Jogos e treinos, né, na Gávea, uma vez no ano tem um treino na Gávea do time profissional, pô, é sensacional, e jogos do feminino e da base com torcida, pô, isso é muito bom, cara, isso é muito bom. Olha, o Rodrigo Dunst também falou sobre a questão do nome do estádio, né, e aí a questão era se ele teria o nome de um grande ídolo como o Zico, né, ídolo de todos nós. O certo é não colocar o nome de nenhuma pessoa, seja viva ou falecida. A gente pode continuar homenageando o Zico em milhões de outras formas, né? Mas essa daí eu tenho certeza que ele vai entender, porque é pelo bem do Flamengo. E ele está falando, gente, do naming rights, né? Que eu até trouxe mais cedo, que a Allianz seguradora está querendo até pagar mais do que paga o Palmeiras para o estádio do Flamengo ter o nome da Allianz. E tem outras empresas também interessadas em colocar o nome no estádio do Flamengo. Seria o naming rights. E a gente está falando de papo de 1,5 bilhão, a não ser que a empresa fala Allianz Zico Parque, né? Allianz Zico Arena, né? Mas eu acho que dificilmente aceitariam, eles vão querer que seja somente o nome deles. Vão pagar por 20 anos, né? Cerca de 1 bilhão e alguma coisa por 20 anos, para terem o nome deles por 20 anos. Então eles não vão querer aceitar que tenha outro nome, independente de ser ídolo ou não. E eu acho que o Zico vai entender mesmo. Eu acho que qualquer presidente que ganhar, qualquer candidato que ganhar, vai ter que optar pelo naming rights, não tem jeito. E eu acho que o Zico, como ídolo, vai ter que entender, tá? O Rodrigo Dunst também deu detalhes aí sobre o uso do Maracanã após o novo estádio do Flamengo, né? Ele
Ele falou: Maracanã é uma unidade de negócios incrível. Tem como ganhar muito dinheiro ali, pois está muito bem situado. É uma praça de esportes, mas também pode ser uma praça de show. Galera, falando sobre Gabigol. Gabigol é realmente impressionante como ele tem uma repercussão muito grande, mesmo no ano que ele foi mal, né? Até porque é um jogador que, mesmo mal, conseguiu fazer o gol do título. Gols que, mais uma vez, em finais de competição, jogando, se arrastando. Essa é a verdade. Mas ele consegue, numa final, em jogos decisivos, crescer e crescer muito. E claro que todos os clubes da Série A querem um jogador como esse. O Palmeiras sinalizou com interesse. A Leila falou ontem sobre esse interesse e disse o seguinte, abre aspas, a gente chegou a negociar, tínhamos realmente o interesse, mas o Palmeiras não é um time que serve para... não é um clube que vai servir de trampolim para ninguém. E aí quis dizer claramente aquilo que nós sabemos, que a gente fala isso para vocês. O Gabigol quer usar outros clubes por uma renovação com o Flamengo. Isso é um fato. Ele não deseja sair do Flamengo. Ele quer a permanência no clube e vai utilizando o interesse de outros clubes para poder cavar essa permanência. Isso é um fato muito claro, gente. Ah, mas ele falou na final que é a última final dele com o Flamengo, que ele está saindo, está deixando o Flamengo. Mais uma cavada. Ele sabe a força que tem, principalmente depois de fazer 2 gols numa final. E sabe que passaremos por uma eleição presidencial. O Flamengo vai passar por uma eleição agora e a oposição certamente assedia o Gabigol como uma bandeira de campanha para poder vencer as eleições. Então, o presidente Rodolfo Landim disse ontem também que mantém a proposta feita por 1 ano de contrato ao atleta, uma proposta com aumento salarial, e que, se o Gabigol confia em seu potencial, que ele permaneça no Flamengo por mais 1 ano e possa provar que merece mais 2 ou 3 anos de contrato. Gente, o presidente está correto. Essa é a proposta correta que o Flamengo tem que fazer mesmo. Eu queria saber de você. Você acha que o Gabigol deve permanecer no Flamengo? Sim ou não? Você renovaria o contrato do Gabigol? Participa, coloca aí, porque a gente quer saber o termômetro da torcida. Como é que está essa temperatura em meio aos torcedores do Flamengo? E a outra pergunta que eu quero fazer a vocês é a seguinte. Quem deve substituir, numa possibilidade de saída do Gabigol, o atleta como centroavante do Flamengo? Você acha que o Arthur Cabral seria uma boa? Arthur Cabral, saiu a notícia na CNN lá Argentina não, lá de Portugal. CNN lá em Portugal, está aí, ó, CNN Portugal, Arthur Cabral na mira do Flamengo. Lembrando que essa notícia vem lá de Portugal, uma das principais emissoras de Portugal, a CNN portuguesa, dizendo que o avançado pode sair do Benfica e Arthur Cabral estaria na mira do Flamengo. Bom, é um dos jogadores que o Flamengo tem interesse, sem dúvida nenhuma. É um bom jogador, um atacante interessante, né? Agora, a gente vale destacar aqui que esse jogador foi contratado pelo Benfica e o Benfica não costuma facilitar a saída de jogadores. Jogadores saem com cifras altas. Tudo bem que, no caso do Arthur, vou mostrar aqui para vocês, o Transfer Market, ele é um jogador de 26 anos. Ele vai completar 27 já no primeiro semestre do ano que vem, dia 25/4. Então, é um jogador que não tem mercado na Europa, gente. Ele não vingou no Benfica por enquanto. E o mercado dele na Europa, com 27 anos, ele é muito baixo. Por isso que o Benfica quer vender. O atleta está valorizado em 14 milhões de euros. É o valor de mercado dele. Dos 10 jogos possíveis, ele jogou 8 e fez apenas 1 gol e não deu nenhuma assistência. Quando a gente olha os números do atleta aqui, ele tem contrato até 2028, quer dizer, tem um contrato longo com o Benfica. Chegou a atuar na Fiorentina, no Basel, no Palmeiras, onde ele foi vendido para o Basel por 6 milhões de euros. Se destacou muito no Ceará, aqui no Campeonato Brasileiro. E o Benfica teria pagou, né? Não teria pago 20 milhões de euros para contratar o jogador. As notícias que a gente recebe aqui é que o Benfica gostaria de vender o jogador, mas por valor que ele pagou, né? Que seria 20 milhões de euros. Você acha que vale a pena 20 milhões de euros no Arthur?
Arthur Cabral, atacante, centroavante, camisa 9 mesmo, um jogador que lembra muito o Pedro, né? Ele tem as características do Pedro de ser um centroavante de área, um centroavante que faz bem o pivô. Ele tem uma característica que é até melhor do que a do Pedro, que é a bola aérea, faz muitos gols de cabeça. Agora, não tem a mesma qualidade com a bola nos pés que o Pedro tem, né? Para poder desenvolver as jogadas do Flamengo, fazer o pivô com qualidade. Ele faz bem porque ele escora bem e sabe trabalhar bem ali com os jogadores que estão próximos a ele, mas não tem a mesma qualidade quando sai da área que o Pedro tem, e claro que o Gabigol tem também as velocidades, as infiltrações e tudo, não é a do Arthur, ele é mais paradão. 20 milhões de euros, enfim, é um valor alto, sem dúvida nenhuma, mas eu quero saber da torcida do Flamengo. Você acha que vale a pena o Flamengo contratar o Arthur Cabral por mais ou menos esse valor? O Flamengo deve propor um valor mais baixo, como, por exemplo, o que vale hoje no mercado, que é 14 milhões de euros? Deixe a sua opinião, que a sua opinião é sempre muito importante para nós. Pode estar voltando. Separado do elenco, Nico de la Cruz realizou atividades no campo durante o treinamento de hoje, sábado. O uruguaio está em processo de transição física após lesão na coxa direita. O departamento médico do Flamengo trabalha para deixá-lo em condições de enfrentar o Cuiabá já na quarta-feira. Então, para quem me perguntou na manhã sobre o De La Cruz, a informação é que está acelerado o processo no que diz respeito ao jogo de quarta-feira. Flamengo, quarta-feira, contra o Cuiabá, lá na Arena Pantanal, pelo Campeonato Brasileiro, né? Quarta-feira, dia 20, tá, gente? Então temos aí mais 4 dias, horrível ficar sem Flamengo, fim de semana sem Flamengo. Até comecei aqui o programa, não sabendo se era sábado, domingo, quarta-feira, terça, sem Flamengo, eu perco completamente a referência. Juan Souza, boa noite, amigo Alê. Valeu, São Gonçalo, Rio de Janeiro, valeu, São Gonçalo, um abraço. Gabriel Marins, boa noite, Alê. Piranguinho, Minas Gerais, saudações. Zé Geraldo Coutinho Ferreira Júnior, boa noite, Alê. Obrigado, Zé, deixa o like. Por falar em Zé, o Zé Carlos Pinho Martins está por aqui também. Boa noite, Alê, pessoal do Flamengo, né? Olha o Anselmo Mendes também, meu amigo, um dos pioneiros aqui do Nação Debate, participa do treino. Teve aquela indisposição intestinal. Bem lembrado, Anselmo. Rodrigo Silva, Landim pediu para amenizar, pois está com medo da eleição, pois Gabigol já está de saída e não tem medo de falar a verdade. Pode até ser um movimento político, sim, Rodrigo, mas é interessante para todo mundo, inclusive para o próprio Gabriel, né, apaziguar a situação e trabalhar, afinal ganha muito bem para isso, está em condições de jogo e a gente espera que o Gabriel possa sair pela porta da frente aí, fazendo gols aí nesse final de últimos dias de Flamengo e vai ganhar sua despedida que tanto queria. A informação que a gente recebe é que na reunião ficou definido que o Gabriel se despede contra o Vitória, tá? No Maracanã. É a última rodada, é isso mesmo? Acho que é a última rodada, né? Ou penúltima. Gozado, que estranho, é isso mesmo? Deixa eu ler a matéria aqui, gente. Eu trouxe a matéria aqui para vocês, hein? Olha, Flamengo faz sondagem pelo Vitor Roque, trazida pelo paparazzo rubro-negro, porém a situação é muito difícil, muito complicada, o Barcelona não quer. Gente, ele não volta, o empresário dele falou, o objetivo não é futebol brasileiro agora, tá? Gabriel tem conversa antes de treino e os climas já mudam nos bastidores do Flamengo, né? Então é isso que eu trouxe para vocês. O Gabriel chegou por volta das 9 da manhã no Ninho do Urubu. O treinamento começou hoje às 9, mais ou menos, né? Para o jogo contra o Cuiabá, preparação, e de olho na reta final da temporada, o vice-presidente de futebol, Marcos Braz, chamou o afastado até então, Gabriel Barbosa, para conversar pela manhã, antes das atividades. Então foi bem cedinho, eu falei que foi agora há pouco, porque hoje é sábado, né? A reunião aconteceu hoje. A reunião rápida mudou o clima nos bastidores do clube e diminuiu a tensão. Então informações que a gente recebe é que o clima está apaziguado, apesar que ontem o Gabriel postou fazendo gol e falando que o camarote não era Flamengo, ele era, enfim. Tem coisa que não adianta, tem coisa que tem que ser melhor assessorado, a questão do bom senso. Vamos pro bem do Flamengo, ninguém é maior que a instituição, nem diretoria, nem Gabigol, nem ninguém. Então é hora aí de todo mundo pensar no Flamengo, e eu acho que a melhor coisa que fazem exatamente essa, é apaziguar a situação e ir pro jogo tranquilo, como qualquer funcionário normal do clube vai trabalhar normalmente quarta-feira, se Deus quiser.
Olha, todos os jogadores chegaram por volta das 9h30, né? Do treino das 9h30. Desse modo, o Marcos Braz esteve presente no CT antes dos trabalhos, para conversar direto com o Gabigol, com o intuito de amenizar o clima ruim entre as partes. O diálogo, inclusive, ocorreu de forma tranquila e respeitosa, tá? Informação divulgada pela coluna do Gustavo Henrique, dando choque do jornal O Dia. Gustavo Henrique, que é parceiro aí do Paparazzo Rubro-Negro, né? Lá na rede Multiflá. Né? Então, o Gustavo trazendo a informação aí para a rapaziada, Gustavo Henrique. Reta final tranquila, além de amenizar o clima bélico entre Gabigol e diretoria, o Flamengo conversa também, partiu de uma possível despedida do atacante. Desta forma, o camisa 99 pode fazer o seu último jogo pelo Flamengo na 38ª, isso mesmo, última rodada do Brasileiro contra o Vitória no Maracanã. Então, tudo encaminha para a despedida do Gabriel Barbosa no dia 20, na 38ª rodada, se eu não me engano, dia 7 ou 8, dia 7 ou 8, fim de semana de dezembro, lá, última rodada, tá? O Flamengo ainda tem 5 jogos, pessoal, no Brasileiro, sendo 3 fora e 2 no Maracanã. Gabigol ainda não está confirmado na lista de relacionados de Felipe Luiz, até porque ainda não há lista dos relacionados para a partida contra o Cuiabá na quarta, na Arena Pantanal. Portanto, o Braz ainda fará outras reuniões com o departamento de futebol do clube no domingo para definir se libera ou não o atleta. Isso eu acho que é tudo protocolar. Vai para o jogo. Não faz sentido nenhuma reunião agora, né, de meia hora, o Pazigor, não faz sentido nenhum, a menos que entre hoje e quarta-feira aconteça algum atrito novamente. Eu penso que não, que Gabriel também falou que ia falar, Marcos Braz. Gente, vou te falar uma coisa, ninguém é maior que o Flamengo, né? Diretoria nenhuma, jogador nenhum, né? Nem o maior de todos, tá? Nem o maior de todos. Futuro de Gabigol. O contrato entre Gabriel e Flamengo, todos nós sabemos, se encerra no dia 31 de dezembro e o próprio Gabriel afirmou que vai deixar o rubro-negro em janeiro de 25. Até 31 ele é funcionário do Flamengo, né? Sendo assim, o Cruzeiro é um destino provável, mas nenhum pré-acordo foi assinado com o time da Vila Belmiro. Aliás, gente, não só não foi assinado, como agora a situação da Vila Belmiro, desculpa, o Cruzeiro. Olha o pensamento do Alê já na frente. O que eu quero dizer com isso? O pai do Neymar quer comprar o Santos, tá? O pai do Neymar quer comprar o Santos, SAF Santos, R$1,5 bilhão quase, com direito a Neymar e Danilo lá. Aí é o problema dele, se vai acontecer ou não. Eu falei de manhã, a SAF vai acabar com o futebol brasileiro. O próprio Landim falou, tem Botafogo fatura 300 e gasta 500, tá alguma coisa errada. Então, daqui a pouco chega um multimilionário, né? Que tem dinheiro infinito, um sheik árabe, e escolhe o time que ele quer que seja campeão. Tem que tomar muito cuidado, precisa ter fair play financeiro no futebol brasileiro, tá? Dessa forma, o plano do Santos é ter Gabriel Barbosa na SAF Neymar, né? Que loucura, né? O Santos do Pelé vai ser o brinquedo de negócio da família Neymar e pai, Neymar filho. Que loucura, né? Ainda não está confirmado, tá? O presidente do Santos está em negociação e parece que é R$1,3 milhão, mais Gabriel, Neymar e Danilo, lateral, capitão da seleção e jogador da Juventus. Lembrando que o Neymar tem contrato com o Al Hilal até o meio do ano que vem, tá? Então não é para agora, a SAF pode até acontecer, o Neymar só pode vir ou para o Santos ou para qualquer outro clube a partir do ano que vem, do meio do ano. Rodrigo Silva, Landim pediu para amenizar essa, eu já li. Edson Alves, Mengão no coração. Gente, vamos subir o like do Ale aqui para dar aquela moral, clica 2 vezes na tela do celular, sobe o like, sobe o coração, dá aquela moral pro trabalho do Ale. Boa noite, Ale! Boa noite, obrigado Luiz Henrique. Anselmo Mendes, informação da nossa amiga Isabelle Costa. Obrigado, Anselmo, por trazer a informação completa. Grego, Edson Alves Ferreira, Mengão é bem maior que Gabigol, maior que tudo, né, Edson? Joaquim Gutierrez. Ih, rapaz, o que o Joaquim tava falando aqui? Tava cantando em castelhano, né? Rapaz, vieram dar uma sacaneada aqui, né? Não, uma sacaneada, não tem nem moral pra sacanear, né? O Flamengo aí nas últimas, só tri de Libertadores, agora o Peñarol tem 5, mas desde 87 não ganhou, aliás, gol do Diego Aguirre, né? Cláudio Cavalcante, boa noite, Ale. Arthur Cabral é fraco, não é jogador pro Flamengo. Eu tô na dúvida, tá? Pra mim também não é nada grande coisa. O Antony, então, faz uma temporada horrorosa, nenhum gol na temporada. Temporada passada fez só 9 gols e tem problema extracampo com a noiva, namorada, sei lá quem. Cláudio Cavalcante, boa noite, Ale. Boa noite. Pedrinho, fã do Petinho. Rapaz, o Petinho ia participar hoje, tá? Ele pediu pra mudar pra segunda-feira, que ele tá lá comendo um hambúrguer
na hamburgueria que patrocina ele, tá bom? Flamengo tem chance no Mundial ou eu tô viajando demais, Pedrinho? É muito difícil, né? Mas o Flamengo, a gente acredita, é Flamengo. É um time competitivo. Aliás, hoje o Borussia Dortmund faz uma referência ao Flamengo, né? Comparando aí as maiores torcidas, belas torcidas, o Borussia e o Flamengo. O Borussia cita o Flamengo. Eu acredito, dá para sonhar. O Flamengo tem grupo, agora tem que estar afinado, tem que estar quase. São jogos perfeitos, tá? Com as linhas próximas, fechando a pressão de bola, como fez contra o Liverpool lá em 2019. Tem que ser jogo naquele nível. Eu acho possível o Felipe trazer, a gente vai ter que ter os reforços de volta, praticamente quase todos, né? Fico preocupado ainda com o Pedro, vai estar voltando, né? O Pedro é só para o segundo semestre, apesar que a gente acha que ele vem um pouquinho antes devido à recuperação muito rápida. Já trabalha em 4 vezes por dia. 3 fisioterapias em casa e uma fisioterapia no Ninho do Urubu. Jasmin e Matheus. Gabi só quer arrumar problema, tá na hora de dar tchau. Pois é, o Gabi, eu vou te falar uma coisa, hein? Poxa, Gabigol. Zé Carlos Pinho Martins, valeu, Zé. Deixa o like, clica 2 vezes na tela do celular. Rodrigo Silva, a eleição é antes do contrato do Gabigol. Se caso uma nova gestão, esse jogador pode ter uma reviravolta? Rodrigo Silva. Poder pode, porque ele não assinou com ninguém, né, Rodrigo? Enquanto não tem a caneta assinado, garantido, não há nenhuma garantia, literalmente, óbvio. Pode. Agora, eu não sei se o Dunche, o BAP, o Dunche não, porque já é da chapa Landim. O BAP não me parece que tem muito interesse numa renovação muito longa também com o Gabigol. Gente, entre nós, por mais que a gente goste do Gabriel pelo que ele fez, etc e tal, é um risco altíssimo você pagar um salário por anos para um cara que tá sem jogar bola há 2 anos, sabe? Não tá entregando. O Landim falou no podcast, e nisso eu concordo com ele, né? Por que ele não aceita 1 ano, cara? 1 ano, com 50% de aumento salarial. Já vai lá, onde ele vai, diz que a proposta do Cruzeiro é 3 milhões por mês, né? Que loucura, eu acho que o Flamengo, gente, ciclos encerram, eu acho que tem que deixar aí, tá? Eu nem penso numa possibilidade de reviravolta, mas ela existe. Eu acho que ela é pequena, mas ela existe dependendo da transição de presidente do Flamengo. Wallace Cruz, Ale, boa noite, ainda não acabou essa palhaçada do Gabigol, não. E a gente com o nariz de palhaço, cada hora uma informação, uma loucura, né? Pelo que tudo indica, a reunião hoje apaziguou o ambiente. Vamos ver se nada aconteça até quarta-feira. Aí ele vai pro jogo. Márcio Mastella, Mengão, tamo junto, Marcião, obrigado, irmão. Ale, o Gabriel não joga Supercopa, infelizmente, queria que ele jogasse para fazer gol, mas o que eu acho que ele faria, né, fã do Petinho, não, o contrato dele acaba 31 de dezembro, tá? O Flamengo fará a final do Supercopa do Brasil contra Palmeiras ou Botafogo, penso eu, né? Claro que o Campeonato Brasileiro ainda não acabou. Boa noite, Ale Chat, saudações rubro-negra todo, pessoal. Não aguento mais o assunto, Gabriel. André Souza também tá por aqui. Boa noite, Ale. Sobe o like, pessoal. Cara, obrigado, André, para dar essa moral. Gente, clica 2 vezes, tá? Rogério Pedro, esse Gabigol já passou da hora de sair. Com o salário que o Gabigol ganha, dá para contratar um jogador top, tá? O Flamengo vai atrás. Olha, trouxemos informação sobre o Gerson, né? Teve uma indisposição intestinal, nada grave, recupera aí, amanhã já tá bom, se Deus quiser. Vai para o jogo da seleção brasileira na terça-feira, contra o Uruguai, que venceu ontem a Colômbia com 2 gols nos acréscimos. 3-2, bom jogo de futebol. Olha, maior de todas, em postagem no perfil oficial, o Borussia Dortmund da Alemanha se rendeu à nação rubro-negra, abre aspas para o Borussia, as melhores torcidas do mundo, fecha aspas, e pôs foto do Borussia e do Flamengo. Muito legal. Olha, informação do paparazzo rubro-negro mais cedo, que o Flamengo fez sondagem por Vitor Roque, mas o Barcelona prioriza a venda para o futebol europeu. Lembrando que o jogador tem emprestado ao Betis, mas ainda pertence ao Barcelona. Barcelona não deve contar mais com o Vitor Roque e quer negociá-lo, né? É uma opção, talvez o Flamengo pode tentar, mas eu acho muito difícil. Infelizmente, recente até, acho que na janela de julho, a gente já falou sobre o Vitor Roque e o empresário diz que não tem a mínima chance do jogador voltar ao futebol brasileiro, tá? Historicamente, não é uma fala que eu tô falando, não. Inventando, não. Historicamente, o Flamengo tem o que aconteceu com o Felipe Luiz. Aconteceu com o Carlinho, aconteceu com o Andrade, aconteceu com o Jaime de Almeida, Carpegiani. Então, cara, historicamente o Flamengo se identifica muito com um ex-jogador por uma etapa
que ele consegue se envolver o torcedor, consegue envolver a imprensa, aquele negócio. Por eu dei uma declaração dizendo, calma no primeiro jogo, calma, o Felipe Luís já está chegando. Não pode... Não, tem muito do trabalho do Tite. O Tite estava com um problema, não era de técnico tático, poderia ter sido um pouco, mas era mais de relacionamento, de manter o time motivado, identificação com o torcedor. Não, identificar o clube. O clube. O Flamengo não aceita jogar para trás. O Flamengo não aceita, cara. O Flamengo só é para frente, cara. Não tem jeito. O Flamengo empurra. Você não prende o Flamengo empurra para frente, o torcedor empurra o Flamengo para frente. Tá? Então, o Tite não conseguiu entender isso. O Corinthians, você se fecha, joga por uma bola, aquele negócio o Corinthians aceita. Sofre. Isso. Sofre junto. O torcedor do Flamengo não aceita sofrer junto. Então, a característica do clube. Então, o Felipe Luís entrou num momento bom. E foi importante o Flamengo fazer aquilo ali para ganhar o campeonato, a Copa do Brasil. Senão, não ganharia. Agora, o Felipe Luís é o melhor treinador do mundo. Não, calma, ele tem potencial para virar um grande treinador, mas vai passar por alguns problemas até chegar onde tem que chegar, cara. O que você viu de coisas boas dele? Ele tem uma identificação muito forte de liderança, que tem que ter cuidado, porque houve um xingamento para lá e para cá, de jogadores com ele mesmo, dentro do campo. Vocês viram, né, que aconteceu. Gabigol, principalmente. Gabigol, e também teve, acho que o Gersinho. Parece agora, Mas isso é porque os jogadores não identificam ele como jogador. Ele tem que perder esse elo, ele tem que se divorciar disso. Ele tem que manter a relação que ele tem com os jogadores de respeito, mas os jogadores têm que saber que ele é o comandante, que essa conversa aqui, mandar pra lá e pra cá, ele não existe mais. Acabou. Ele falou e ouviu. Ele tem que se divorciar disso aqui agora, entendeu? Ele foi inteligente. Ele ouviu e falou, você tem que jogar. Falou, ele falou, você tem que jogar. O Gabigol faz o gol e fala, porra... Toma no cu, Felipe. Aí ele fala... Não, respeita, moleque. Joga a sua bola. Você tem que jogar. Tem que jogar. Não vai jogar bola. Entendeu? Então, ele soube levar aquilo ali. Mas, na sequência, não pode deixar. Na sequência é complicado. Mas é difícil isso aí, Luiz. Você passou por isso também, né? Você foi técnico muito jovem. É difícil você... daqui a pouco você estava jogando contra os caras. Mas ele tem personalidade, eu conheço claro. Ele. Quem levou... Olha assim, vou te falar uma coisa. Eu vou falar coisa aqui que talvez ninguém saiba. Quem levou o Felipe Luís para a Europa fui eu. Pro Real Madrid B. Real Madrid B. É mesmo, Luiz? Ele até hoje me agradece. Ele encontra comigo e fala, obrigado por ter me levado para a Europa. Ninguém sabia quem eu era. Ele do Figueirense, Ele era o jogador lateral esquerdo do Figueirense. Caramba. Mas quando você estava lá? Eu que levei ele para lá. Que legal, cara. Porque eu entendia que ele era bom jogador, cara. Como eu estava lá, eu queria levar ele para lá. E ele tem uma coisa que tinha que ter lá: passaporte comunitário. Que vale muito, entendeu? Ele acabou virando o ídolo do rival. Ele foi pro La Coruña, acho que La Coruña pode ser. Não, foi La Coruña. La Coruña e Chelsea também, ele passou pelo Chelsea. E depois ele foi pro... Entendeu? E ele torce pro Atlético hoje em dia. Sensacional. Então, quer dizer, uma coisa que acontece, né, cara? Eu não sabia. Eu sabia que ele tinha passado pelo Real B. Soube há pouco tempo também. Sim. Mas não sabia que eu não Eu que levei. Decide jogo, cara. Seja em 2 minutos, 3 minutos, 4 minutos. O cara vai decidir o jogo. Não pode tirar. Você tem que deixar. É uma das discussões que eu tive com... É assim que eu falei publicamente no meu Instagram, que eu não entendia por que o Gabigol não jogava. Não esquece que eu gosto ou que eu não gosto. Preferência de gostar. Se a diretoria do Flamengo, que chegou agora à conclusão de que o Gabigol não vai renovar, e lá atrás ele tivesse falado com o Tite, olha aqui, o Gabigol vai ficar até o final do ano e nós não vamos renovar o contrato com ele. Então ele está à tua disposição. Agora, se a diretoria falar que não vai renovar e que não quer o Gabigol, ele chama a responsabilidade para ela. Não é você que tem que assumir. Mas a partir do momento que se foi conversado isso e o Gabigol ficou no elenco, eu tenho que usar. Eu tenho que usar. Principalmente naquele momento que ele perde o Pedro, né? Principalmente porque aí você não pode botar um jogador do Nova Iguaçu para ser o responsável daquilo ali. Depois que saiu o Michael, já mudou um pouco a bolinha, né? Como é que é? Mas ele perdeu também. Luiz Araújo, né? Ele perdeu todo mundo na frente. Então o Gabigol teria que estar dentro do campo de jogo. Se a diretoria não quisesse, que ela assumisse a responsabilidade. Se ela botou ali, eu tenho que usar. E tem que ser claro para a imprensa. Assim, como é que funciona isso? Olha aqui. Não. A diretoria falou que o jogador vai ficar até o final do ano. Até o final do ano, torcida, eu vou usar ele, porque o diretor falou, se ele não renovar o contrato, é problema dele, mas ele estiver aqui, ele vai ter que jogar e jogar bem. E correr e jogar bem.
E aí, nação, o que vocês acharam de todas essas novidades? De tudo isso, a questão agora é bem quente. Vamos ao debate. Vocês acham que o Arthur Cabral, deve ou não ser o novo camisa 9 do Mengão? Ficar no lugar de Gabigol? Ou vocês querem que Gabigol continue no Flamengo? Que, claro, essa diretoria, né, ali renove, né, novamente com o Gabigol, né, 3 anos, 5 anos, como ele estava querendo, ou apenas realmente um ano, né, 50% no aumento do salário e mais alguns bônus por trás de tudo isso, né? Será que o Flamengo, né, ele deve, né, encarar o Flamengo como um investimento, né? Será que ele deve investir realmente no Arthur ou continuar investindo no Gabigol? Essa é uma pergunta que não quer calar. Então, por isso, queremos a opinião de vocês nesse debate. Então, o debate está aberto. Queremos saber a opinião de toda a torcida. Por isso, aproveite para comentar e falar tudo o que vocês pensam, né? Mas também não esquece, galera, se você ainda não se inscreveu no canal, já se inscreve no canal, deixa seu like, claro, e ativa aí o sininho para não perder nenhum conteúdo aqui no canal. Valeu por vocês ficar conosco até o final. E claro, vamos à hashtag Flamengo, né, galera? Até o próximo vídeo.